O nosso Sol é um pouco mais de 330 mil vezes maior que o planeta Terra no quesito de massa, tipo densidade. Agora, se tratando do volume, que é literalmente o tamanho, ele ultrapassa os 1 milhão de vezes. E qual que é a diferença de massa e volume? Vocês já ouviram aquela pergunta idiota de pegar bolo? Tipo, o que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chuva? Tipo, geralmente as pessoas menos atentas, mais arrogantes, vai lá e respondem, 1 kg de algodão. Tá errado, porque tudo tem a mesma massa, porém o algodão tem bem mais volume. É o mesmo caso com o nosso planeta e o Sol. Se tratando de tamanho, ele é mais de 1 milhão de vezes menor que o Sol. Nosso planeta é imenso, né? Mas você já imaginou se ele fosse 1 milhão de vezes maior? Tipo, desconsiderando todas as partes da física? É muita coisa, né? E se você ainda tá assistindo esse vídeo, meu amigo, eu tenho uma péssima notícia pra você, porque tá na hora de ficar menos burro, então... Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like maneirão aí que ajuda paca, você não tá ligado? Se inscreve e comenta alguma coisa maneira que se o vídeo pegar mais de 20 likes em 2 dias, nós vamos colocar o melhor comentário no vídeo. E se puder, manda um pix pra nós aí na caruda mesmo, tá ligado? Porque ações valem mais do que palavras. Já deu pra ver que o nosso Sol é muito grande. E que embora muita gente não saiba, o Sol é uma estrela. E não, ele não é amarelo como muita gente pensa, e sim branco. O Sol é uma estrela branca. E o que são estrelas? E qual que é a maior estrela do universo? A definição bruta de estrela é ser um corpo celeste emissor de energia, ou seja, se brilha por conta própria, é uma estrela. Às vezes, quando a gente vê alguma coisa brilhando no céu, logo deduzimos que é uma estrela. Mas na realidade, pode ser só um planeta ou um satélite que está refletindo a luz de outra estrela. Como, por exemplo, a nossa própria Lua. Ela brilha de noite no céu, correto? Tá errado, ela não brilha, ela só reflete a luz do Sol que é jogada nela. Estrelas normalmente são muito grandes, tipo imensa mesmo, mas vamos começar com planetas pra gente ter uma base, tá ligado? A nossa Terra é bem grande, porém não é o maior dos planetas. Por exemplo, existem os gigantes gasosos e o Júpiter é um deles. Na verdade, ele é o maior, não é o planeta mais maciço do sistema solar. Ele tem cerca de 11 vezes o tamanho da Terra e é 318 vezes mais denso que o nosso planeta e feito mais ou menos do mesmo material que o nosso Sol. Porém, muito antes de chegar no nosso Sol, vamos começar com as anãs marrons, que seria um tipo de filho problemático para uma mãe, tá ligado? Aquele, nossa, que vergonha, filho. Elas têm na faixa de 13 a 90 vezes a massa do nosso querido Júpiter. E embora isso seja grande paca, se a gente fundisse uma dessas estrelas com Júpiter, a gente ainda não teria uma estrela. Se a gente ficar adicionando massa nessas anãs marrons, elas não vão deixar de ser anãs, porque isso não aumentaria o tamanho, só a densidade do núcleo dessas estrelas. Isso faria com que a pressão dentro do núcleo aumentasse e com isso algumas ações nucleares iriam se iniciar. Elas iriam começar a brilhar um pouco mais, mas não deixariam de ser anãs marrons. As anãs marrons, elas não se encaixam na categoria de estrela e nem de planeta. Tipo, ela fica no meio termo. É tipo o Plutão, tá ligado? O Plutão não é um planeta. Eu sei que você já sabia que o Plutão não é um planeta. Mas se ele não é um planeta, ele é o quê? Ele é um planeta anão. E embora você pense, mas anões não deixam de ser seres humanos porque é um anão. E você tá certo, eles não deixam de ser seres humanos, mas eles não são planetas e nem estrelas. Tá vendo a diferença aí? Enfim, as estrelas, elas se tornam oficialmente uma estrela quando o seu núcleo passa de um certo limite de massa. Então, o núcleo tem pressão e combustível suficiente para entrar em ignição. O hidrogênio lá é fundido em átomos de hélio e essa fusão libera muita energia, tipo muita mesmo. As estrelas que estão nessas fases são chamadas de sequências principais. Quanto mais massiva e densa for uma estrela de sequência principal, mais quente e brilhante ela vai ser. Porém, em contrapartida, sua vida vai ser reduzida proporcionalmente a isso. As estrelas crescem e crescem muito, tipo pode crescer até milhares de vezes o próprio tamanho. E quando a fase do hidrogênio acaba, elas morrem e crescem várias vezes o próprio tamanho, mas isso não dura muito. Tudo isso é uma fase, inclusive esses tamanhos também são fases. Então, dito isso, nós vamos usar as estrelas em fases, o que quer dizer que não necessariamente uma estrela mais velha vai ser maior que uma mais nova. Então, vou voltar um pouco lá para trás, tá ligado? As estrelas pequenas de verdade não são as anãs marrons, são as anãs vermelhas. Elas têm cerca de 100 vezes a massa do nosso querido Júpiter, mas isso mal dá para fundir hidrogênio em hélio. Eu disse mal dá, não quer dizer que não acontece. Elas são pequenas e brilham muito pouco, e são as únicas estrelas que estão na sequência principal e não cresce depois que morre. Também é o tipo mais comum de estrela que existe no universo. Elas vivem muito, porque tipo, demora mocota pra queimar todo o combustível delas. Tipo uma faixa de tempo de 10 trilhões de anos. Muito pouco, né? Vamos colocar aqui, se a primeira estrela anã vermelha que apareceu no universo não foi comida por um buraco negro ou fundida em uma estrela maior, ela com certeza ainda existe e vai continuar existindo por muito,
mas por muito tempo. Inclusive, uma das estrelas mais próximas da Terra além do Sol é uma anã vermelha, e ela é conhecida como estrela de Barnard. Foda que ela é muito pequena para ser vista sem um telescópio, e também ela fica a 6 anos-luz de distância da Terra, né? E cá entre nós, 6 anos-luz é um pouco longe, mas em escala de universo nem tanto. E a seguir vêm as estrelas como o nosso Sol. Você sabia que se juntar todo o sistema solar, o nosso Sol seria tipo 99,86% dele? Tipo, os outros 0,14 seria nós e os outros planetas. Zé, a gente não significa muita coisa. O nosso Sol brilha bastante se comparado com as anãs vermelhas, mas em compensação a vida útil dele é de cerca de 10 bilhões de anos. Coitado, né? Ele vai morrer tão novo. O Sol é cerca de 7 vezes mais denso que a estrela de Barnard e 300 vezes mais brilhante. E em média 2 vezes mais quente na superfície. Agora vamos subir um pouco o nível. Algumas mudanças na massa de uma estrela e a gente tem um resultado bem bacana. A estrela mais brilhante dos céus noturnos é a Sirius. Ela é cerca de 2 vezes mais densa que o Sol e tem um volume de 1,7 vezes maior. Ou seja, ela não chega a ser 2 vezes maior que o nosso Sol. Porém a temperatura é de quase 10.000 graus Celsius e ainda brilha 25 vezes mais que o nosso próprio Sol. E está a mais ou menos 8.000 anos-luz de distância da Terra. Isso é incrível, mas a vida útil dela também é menor que a do Sol, claro. Se uma anã vermelha dura 10 trilhões de anos, o Sol dura 10 bilhões, essa aí tem uma vida média de 2,5 bilhões de anos. Pois é, né? Ela já nasceu morta, não vai ver nada que a vida tem para mostrar. Estrela com 10 vezes a massa do Sol tem a temperatura da superfície beirando os 25.000 graus Celsius. 25.000 graus Celsius. É bastante coisa, né? A estrela Beta Centauro dá 2 dessas estrelas, e cada uma brilhando com cerca de 200 mil vezes mais poder que o Sol. 200 mil vezes mais poder é coisa pra caramba, e ela só tem 13 vezes o tamanho do Sol. Já dá pra saber, né? Quanto maior for uma estrela, e quanto mais energia ela emite, menos ela vive. Segundo os dados e as contas que alguns cientistas fizeram, essa estrela vai viver por volta de uns 20 milhões de anos. Ainda é muita coisa para um ser humano, mas para a estrela isso não é muita coisa. Essas estrelas são conhecidas como estrelas azuis e tem em média 18 vezes a massa do nosso Sol. Gerações inteiras de estrelas azuis morrem no tempo que o Sol leva para dar apenas uma volta na nossa galáxia. A estrela mais densa que nós conhecemos é chamada de R136A1. É um nome bem feio, né? E ela tem cerca de 315 vezes a massa do nosso Sol. E também é quase 9 milhões de vezes mais brilhante que o nosso Sol. Entretanto, ela tem apenas 30 vezes o tamanho do Sol. Tipo, ela é muito mais densa, mas em tamanho nem tanto. É tipo o chumbo e o algodão lá que eu falei. E ela é tão intensa que ela mal se mantém unida pela gravidade. Ela perde cerca de 321 bilhões de toneladas de material estelar em cada uma das explosões e ventos que ela dá. Essas estrelas assim, elas são raras porque elas meio que quebram a regra de formação de uma estrela. Quando estrelas extremamente massivas nascem, elas queimam e brilham muito, tipo muito mesmo. Isso faz com que elas expulsem qualquer gás que poderia se juntar e fazer ela ficar mais densa. E tem um limite para isso, que é cerca de 150 vezes mais massa que o Sol. Estrelas como essa R136A1, elas são formadas através de fusões de estrelas. E não é qualquer estrela, são estrelas extremamente grandes e densas. E tem que estar perto uma da outra, porque senão não dá certo. E como a gente pode ver, uma estrela densa no universo já é bem rara, porque elas são difíceis de nascer e morrem muito rápido no tempo de cosmos. Agora, para uma estrela como essa aí que eu acabei de citar nascer, tem que ter várias estrelas grandes e densas próximas uma da outra para elas poderem se fundir. Então, a partir desse ponto, o segredo para aumentar as estrelas não é aumentar a densidade delas, e sim matá-las. Bem, matar não é, vamos dizer assim, o fim delas, né? Porque é só como se fosse uma fase. Ela ainda vai existir, mas não como antes. Quando uma estrela começa a esgotar o hidrogênio dela, a pressão do núcleo fica maior, porque tem menos combustível, sabe, explodindo e expandindo ela. Então, ela começa a encolher, tá ligado? Tipo, ficar apertadinho e a pressão aumenta. E com a pressão maior, ela pode comprimir elementos mais pesados, como por exemplo, o hélio, que agora está cheio. Afinal de contas, a fusão de hidrogênio resulta em hélio. E quando ela para de fundir o hidrogênio, ela passa a fundir o hélio. E isso faz com que ela volte ao equilíbrio, né? Antes dela quase se colapsar. Porém, ela cresce muito mesmo. E aí nós temos estrelas como, por exemplo, a Gagrus. Ela é só 30% mais densa que o nosso Sol. Porém, ela é 84 vezes maior. Tá ligado? Tipo, ela só tem 30% mais densidade que o nosso Sol, mas tem 34 vezes o tamanho. Quando o nosso Sol morrer, ele vai entrar nessa fase de gigante vermelho. E estima-se que ele vai aumentar cerca de 200 vezes o tamanho original. Então,
Adeus Terra, muito da hora, né? Porém ainda existe estrela muito maior que isso. E são as chamadas hipergigantes, são as fases mais massivas das estrelas. Essas estrelas são tão grandes e brilhantes que elas brilham com tanto poder que literalmente na superfície delas, elas acabam soprando um pedaço delas. É como se elas estivessem se destruindo. A estrela pistola é assim. Sim, é um nome bem engraçado para uma estrela. Não sei quem deu, mas é o nome dela, Estrela Pistola. E ela possui cerca de 300 vezes o tamanho do Sol. E é uma hipergigante azul. E ela também vai viver bem menos que o nosso Sol, mas não acaba aí. Tem as hipergigantes amarelas, tipo a Rho Cassiopeiae, que é um exemplo disso. Uma estrela que está tão longe, tipo 8.000 anos-luz de distância, e pode ser vista a olho nu daqui, do nosso planeta. E tem aproximadamente 500 vezes o tamanho do nosso Sol. Porém essas hipergigantes, elas são muito raras, tipo, são tão raras que no universo tão grande como a gente conhece, e só conseguimos achar 15 atualmente. Porém, ela dá pra ficar maior, tá ligado? Não acaba por aí, porque tem estrelas maiores e são as hipergigantes vermelhas, e provavelmente essas são as estrelas mais gigantes que existem. Então qual que é a maior de todas? Bem, essas hipergigantes vermelhas são muito grandes e tá muito, mas muito longe. Então não se consegue ter uma base bem sólida, tá ligado? Tipo, elas estão se autodestruindo a todo segundo por causa do tamanho e massa delas. Tudo que a gente tá vendo, na verdade, é o passado, tá ligado? Tipo, 28.000 anos-luz significa que se a gente olhar pra ela agora, a gente tá vendo que ela era 20.008 anos atrás. Se bem que 20.008 anos no tempo de Cosmo é quase nada. Então vamos falar de uma mega gigante vermelha, que é a Stephenson 2-18. Ela nasceu como uma estrela da sequência principal, só que com algumas dezenas de massas solares. E provavelmente já deve ter perdido mais da metade da sua massa. Estima-se que ela tenha cerca de 2.150 vezes o tamanho do nosso Sol. Tipo, essas hipergigantes vermelhas, elas têm em média 1.500 vezes isso. Essa estrela, ela passou um pouquinho o limite, como a gente pode ver. É como se uma estrela tivesse uma espinha, e essa espinha fosse o nosso Sol. Na velocidade da luz, você levaria cerca de 8.7 horas para dar uma volta nessa estrela. O avião mais rápido que a humanidade já criou levaria cerca de 500 anos para dar uma volta nela. Se essa estrela estivesse no lugar do nosso Sol, as bordas dela, tipo a superfície, alcançaria a órbita de Saturno. E ela é grande, com o passar do tempo ela vai perdendo a massa, e isso vai fazendo com que a pressão no núcleo dela aumente, até que um dia ela vai explodir e virar uma supernova e devolver todos os elementos que tem dentro dela à nossa galáxia, ou para a galáxia que ela está. É cabuloso, né? Sério mesmo, é muita coisa. Enfim, até as estrelas têm fim, né, gente? E esse vídeo não é diferente não. Estamos chegando a mais um fim de vídeo. E eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Deixa aquele like gostosão pra nós, caso você tenha se esquecido, tá ligado? Se inscreve e comenta alguma coisa maneira aí pra nós. E se o vídeo pegar 20 likes em 2 dias, eu posto o melhor comentário no vídeo. Ah, e deixa um pix pra nós aí só de zoa, tá ligado?